primeiro, pelo casamento, pelo batismo, é a distinção entre a condição de nascimento dos filhos. No passado foi muito importante saber quem era o pai, quem era a mãe de determinadas crianças, né? Então se estabeleceu uma dicotomia aí que se arrasta, se prolonga até os dias de hoje. Os filhos legítimos, possíveis de serem reconhecidos, o pai e a mãe, e os filhos ilegítimos, de quem normalmente se sabe quem é a mãe, não se sabe quem é o pai, né? Então essa cultura da distinção dos filhos quanto à sua forma de concepção e à sua forma de origem, ela está no início de toda uma ordem de estigmas e de preconceitos que vigentes até hoje na sociedade. Nós ainda lutamos hoje para que as crianças, independente da sua origem de nascimento, elas tenham os mesmos direitos e sejam tratadas todas iguais, né? Mas também essa forma de estigmatização dos filhos, ela acabou por penalizando drasticamente a mulher, e penaliza até hoje, que é a distinção entre a mulher casada, a mulher que gera os seus filhos dentro de uma união matrimonial reconhecida, que tem as bênçãos da religião, que tem o reconhecimento da sociedade e a proteção jurídica do Estado. Aquelas mulheres que ousaram gerar filhos fora da relação de casamento, essas mulheres, elas foram taxadas como ilegítimas, como concubina, amante, mãe de criação, mãe solteira, a vagabunda, a prostituta e tudo mais, né? Que também são estigmas que estão presentes até hoje na nossa cultura, né? Basta ver que a lógica dos serviços públicos, desde da matrícula da criança numa secretaria de escola até na decisão de um processo judicial, toda a burocracia, toda a papelada, os formulários que o poder público utiliza são referenciados em um determinado modelo de família. Na secretaria da escola, inevitavelmente vão te perguntar qual é o nome e sobrenome da criança, quem é a mãe da criança, quem é o pai da criança. Como se isso fosse uma condição indispensável, uma condição absoluta para a criança exercer o seu direito, né? Mas também esses estigmas e preconceitos se vitimaram a criança, vitimaram a mulher, vitimou também aqueles arranjos sociofamiliares que não estavam conformados no modelo da família católica, da família ideal, da família nuclear. Então, de lá para cá, se cunharam termos para designar esses outros arranjos sociofamiliares como família desestruturada, família quebrada, família recomposta, família extensa e assim por diante. Então, veja, com um ponto de partida, à medida que começa a se fazer a distinção quanto à condição de concepção e nascimento dos filhos, toda uma ordem de preconceitos vai se estabelecendo, vitima a mulher, vitima a família, e se estabelece posteriormente isso como um valor social. Até hoje, em diversas situações no Brasil, é importante saber quem é a mãe, quem é o pai. É importante saber se a criança é um filho legítimo, se a criança é um filho adotivo, né? É importante saber, para diversas organizações da sociedade, se as duas pessoas, homem e mulher que estão juntos, se eles são formalmente casados ou simplesmente juntados e amigados, né? Sim, então essa dicotomia que se forma inicialmente no Brasil, ela vai configurando... Tem uma água, hein? Ela vai conformando para nós dois Brasis, né? E ao longo dos séculos, à medida que esses estigmas e preconceitos vão se tornando valores sociais, vão sendo amplamente acatados por toda a estrutura social, começa a se dar, de certa forma, aquilo que está estabelecido sociologicamente, culturalmente, começa a ser estabelecido como regra de organização da sociedade. Então, dois parâmetros que nós temos para a organização da sociedade, um é o Código Civil e o outro é o Código Penal. Essa forma de estruturar os códigos de lei remete ao modelo da velha Europa,
que tinha um conjunto de leis para a nobreza e um outro conjunto de leis para a pobreza. Tá? Então, no Código Civil, estão prescritos ali os direitos das pessoas, os parâmetros para estabelecer as relações entre os indivíduos, as relações contratuais, as obrigações mútuas, as obrigações mútuas que as pessoas assumem diante uma da outra, as obrigações do indivíduo em relação ao Estado, do Estado em relação ao indivíduo. Tá. Então, veja, a ideia de ser o Código Civil, o Código da Nobreza, nos permite ver com muita clareza que nas suas entrelinhas está prefigurado ali um determinado tipo de sujeito que se queria como modelo ideal para a estruturação desse eixo da sociedade brasileira. E esse modelo de sujeito é, sobretudo, um modelo de homem e não de mulher. E um homem com essas características, branco, cristão, proprietário e letrado. Então, em uma lei que começa a se estabelecer no Brasil, que tem em vista um determinado tipo ideal de sujeito, o processo de legitimação da mulher só vai acontecer à medida que a mulher se une, se consorcia com esse perfil de homem, por meio do casamento. Consequentemente, o processo de legitimação dos filhos só ocorre desde que ele nasça em uma estrutura sociofamiliar iniciada com essas características. Né? De outra forma, aquilo que era na Europa o Código para a Pobreza, o conjunto de leis para a pobreza, que nós chamamos aqui de Código Penal, ele descreve, ele estipula as possíveis violações dos direitos daquele homem lá e da família que se forma a partir dele e as punições possíveis de serem aplicadas. Os nossos códigos penais datam de 1831, 1891, 1940. Houve uma pequena reforma em 2001, mas a base desse Código Penal ainda é o Código do Império de 1831. Tá? Portanto, ali também está prefigurado quem seria aquele possível violador dos direitos do outro, que é exatamente aquele que começa a se forjar no Brasil, fruto da miscigenação e da mistura racial, que é o não branco, o não cristão, o não proprietário, o não letrado. Tá? Então, com essa duplicidade de estruturas sociais que começa a se formar dois Brasis, na nossa cultura familiar, começa a se tratar de formas diferentes os comportamentos das pessoas segundo a sua origem social. Veja, seja numa família nuclear, dita ideal, ou numa família com outros arranjos, por vezes ocorrem os mesmos problemas. Problema de violência doméstica, problema de maus tratos contra os filhos, problema de abuso sexual, problemas de inúmeras ordens. Só que, de acordo com o grupo sociofamiliar que ele ocorre, ora procurou-se fazer a medicalização dos comportamentos. Isso significa procurar explicações de natureza médica para os comportamentos da pessoa. Por que na família nuclear, na família dita ideal, o homem bate na mulher? Qual é a explicação médica para isso? O cara está estressado. O cara está sentindo o peso da responsabilidade. Né? Naquele modelo de família, as crianças fazem o que fazem certas coisas, não é porque ela é sangue ruim, não é porque ela é maldosa. Não, ela é hiperativa. Né? Ela tem excesso de imaginação, ela tem energia que precisa ser administrada, que precisa ser consumida, que precisa ser direcionada. Então isso é a forma de fazer a explicação médica do comportamento e, consequentemente, os tratamentos nesse grupo sociofamiliar se faz através do padre, do médico, do psicólogo, do psiquiatra e do terapeuta. Ou então com uma viagem, com um presente, com um retiro, um descanso na fazenda, na praia.